Boa noite, boa noite. Eu vou dar 2 minutinhos, agora são 8h01. Vou dar 2 minutinhos. Oiê, Aline! Ai, que bom que você tá aqui, Flor. Ó, só um momentinho que meus cachorros resolveram aparecer. Minhas lives, gente, meus vídeos sempre vão ter participações especiais dos meus pets, tá bom? Então, vou dizer que eles de lado. Só vou dar 2 minutinhos pro pessoal entrar, tá bom? Boa noite, gente. Obrigada, meninas. Boa noite, Elaine. Então, vocês estão me ouvindo bem, então, né? É do Lover também. Gente, vocês viram que eu achei um filtro agora que é a minha cara, né? Eu fiquei presa nesse filtro agora, assim, tipo... Quero ele pra sempre na minha vida. Bom, já dei uns minutos... Oi, Cid! Tudo bem? Boa noite, saudade de você. Gente, eu vou começar, mesmo antes de outras pessoas entrarem, por respeito a vocês que chegaram no horário, né? Eu acho que é justo. Bom, boa noite novamente. Pra quem tá assistindo essa live depois... todo domingo às 20 horas eu vou fazer uma live aqui no Instagram explicando pontos do mapa astral. Hoje eu tô aqui com um mapa como exemplo para poder mostrar todos os pontos que eu vou abordar ao longo de vários domingos. A intenção aqui é explicar tudo isso do mapa para vocês conseguirem entender um pouco melhor do que a gente tanto fala aqui, né? A gente, astrólogo, explica o céu, explica os posicionamentos. Eu sei que é muita informação. Eu sei que realmente no primeiro momento a gente fica assim, nossa, meu Deus do céu, o que essa menina tá falando? O Sol aqui, a Lua lá e tal, e Vênus e não sei o quê. Mas o que significa cada ponto do mapa? Aqui não é a live de quinta-feira, eu vou analisar mapas específicos. E as lives de domingo, a intenção não é analisar um mapa específico, é falar de pontos do mapa para que vocês consigam aos poucos irem se familiarizando um pouco mais de cada ponto, o que ele significa, o motivo daquele ponto ser às vezes tão relevante, por que a gente olha tanto para aquele ponto em determinadas leituras. Então essa é a intenção, tá? Desde já, agradeçam muito quem tá aqui. Eu sei que às vezes é difícil nesse horário domingão, né? Que tá todo mundo se preparando pra segunda-feira, com retomar a semana. Agradeço muito. Se vocês tiverem sugestões também, me mandem. Eu sempre gosto muito de receber, porque me ajuda bastante a ter um norte aí do que vocês têm mais dúvida, do que vocês querem mais ouvir falar aqui, tá bom? Então, essas lives de domingo, elas têm esse objetivo, de explicar pontos do mapa. Hoje eu vou começar, hoje é a live número 1 dessa série, que eu coloquei o nome como Compreendendo a Astrologia, tá? Então, essa é a live número 1 dessa série aí. E hoje eu vou falar sobre o Sol, tá? O que o Sol significa no mapa astral, o que é o Sol aí na astrologia. E aí, nos próximos domingos, eu vou escolhendo uns temas. Então, posso falar de Lua, depois Vênus, Marte, vários outros pontos, ascendente, e o que vocês forem aí me falando de sugestão. Eu aceito também, tá bom? De vez em quando eu vou ficar olhando pra cá, porque eu tô no meu computador aqui, vendo o roteirinho que eu tracei, né, hoje, pra poder não me perder, porque eu falo demais, eu amo falar desse assunto, eu fico aqui com vocês o resto da noite conversando. Então, eu, né, como uma boa ascendente em Virgem, coloquei todo um roteiro aqui pra poder ir de forma organizada, para vocês também não se perderem aí nessa construção do raciocínio aqui, do conhecimento, tá bom? Pessoal, bom,
O signo solar. Então, o tema é o signo solar e a sua importância no mapa astral. Então, o signo solar, por que eu escolhi falar sobre o signo solar? Porque hoje em dia, o que a gente mais escuta é sobre o signo solar. Então, até aquelas pessoas que falam, não gosto de astrologia, ou, não entendo de astrologia, até essas pessoas, elas, pelo menos o signo solar, elas sabem, pelo menos elas entendem, eu sou de Virgem, eu sou de Sagitário, eu sou de Libra. Então, o signo solar, ele é o mais difundido por aí, ele é o mais falado, realmente. Na verdade, poucas pessoas sabem todo o seu mapa astral. Então, todos nós temos um mapa astral, ele é único. Como a gente desenvolve é único também, porque depende de várias coisas, nosso contexto, nosso nível de consciência. Todos nós temos o nosso mapa, mas o que eu percebo é que a maioria não tem acesso, assim, não é que não tem acesso, porque é fácil saber o mapa, mas a pessoa nunca acessou de alguma forma o seu mapa astral, mas ela sabe o signo solar. Então, o signo solar, ele realmente, ele é muito importante, ele é muito difundido, e eu achei melhor começar por ele. Por conta disso. Bom, o Sol, né? Então, o primeiro tópico aqui que eu coloquei para poder discorrer, né? O Sol é uma estrela de quinta grandeza e ele leva 365 dias para girar em torno do Sol. Bom, nesses 365 dias acontece no nosso mapa natal aí o retorno solar, que é, inclusive, uma das técnicas que a gente chama na astrologia de técnicas preditivas, que a gente vai fazer aí uma análise de como será o próximo ano da pessoa a partir desse mapa, que é um dos que a gente se utiliza para poder analisar aquele período da pessoa. São vários que para aquele ano a gente se utiliza. Então, para a gente entender a astrologia, a gente precisa estudar também muito da astronomia, o que o Sol, né, representa na natureza, na nossa vida, como é esse contato do Sol com a Terra, como que isso se relaciona. Isso é importante para a gente entender. Então, ele leva, 365 dias para a Terra, leva 365 dias para girar aí em torno do Sol. Então, por isso que o retorno solar, ele normalmente coincide com o nosso aniversário, com a data de aniversário. Às vezes um dia antes, às vezes um dia depois, mas coincide normalmente por conta disso, porque a gente faz esse aniversário aí, a gente conta ano a ano. Bom, um outro ponto que eu quis trazer aqui, porque quando vocês entrarem nesses sites, entrarem nesses sites para poder gerar essa mandala aqui, porque esse desenho se chama mandala astrológica. Esse é o desenho aqui. Então, quando eu falo assim, qual é o seu mapa? Isso é um mapa. Esse é o mapa, tá? Essa mandala astrológica é o que a gente chama aqui, essa mandala astrológica, é o que a gente tanto fala. Olha no seu mapa, como está no seu mapa, que signos que você tem lá, que posição que está. Então, isso aqui é o tal do mapa que a gente tanto fala, né? E como que você pode encontrar a posição do Sol no seu mapa? Então, quando você entrar nesses sites gratuitos mesmo, astro.com, eu gosto do astro.com porque quem nasceu no horário de verão, ele já corrige lá, bonitinho, para gerar o seu mapa certo. Eu gosto do astro.com, normalmente as pessoas que falam, ele normalmente não tem erro. E aí você gerou, então você entra lá, coloca os seus dados, coloca a data de nascimento, a hora que você nasceu. É muito importante a hora que você nasceu, porque aqui é o nosso ascendente. Dependendo do horário que você nasceu, vai mudar esse ascendente, vai mudar o signo que tá aqui. Então, o ascendente, ele é a nossa direção primária, ele é o primeiro signo aqui, a primeira casa do mapa, por isso que ele é tão importante, ele realmente é muito importante. Então, bom, essa mandala, esse mapa, vai mostrar, então, todas as áreas da sua vida, tudo que você precisa verificar para entrar em contato com o seu autoconhecimento. Bom, então entrou lá no site, gerou esse mapa bonitinho, e aí, o que é o Sol?
né? Porque eu sei que pra gente astrólogo é fácil, porque a gente já tá bem acostumado, né? Já bateu o olho, já sabe. Mas e vocês? Quando vocês gerarem essa mandala, como que você vai encontrar a posição do seu sol? Porque você sabe se você é libriano, se você é virginiano, isso normalmente a gente sabe, ok. Mas quando você quer entender um pouco melhor no mapa a posição do Sol, em que área que está, se tem algum planeta próximo e tudo mais, você precisa gerar esse mapa para saber como que isso tá. Porque às vezes você tem um Sol na casa de relacionamento. É diferente de uma pessoa que no mapa tem o Sol no ascendente. Diferente de uma pessoa que tem o Sol na área de finanças, entendeu? Isso muda. Então, é importante. Então, foi lá, gerou o mapa, beleza. Como que você acha o Sol? O Sol é essa bolinha aqui, tá vendo? Nesse mapa, tá vendo? Tem uma bolinha, uma bola maior, com uma bolinha lá no meio. Esse é o símbolo do Sol. Então, você gerou a mandala, você já sabe que aqui, nesse posicionamento, é o Sol. Então, esse símbolo. Aqui, por exemplo, do lado, é o símbolo de Júpiter. Aqui é Mercúrio. Mas, como a gente está falando do Sol, vamos focar aqui que esse é o símbolo do Sol. Então, vocês já sabem, quando vocês gerarem essa mandala, vocês já conseguem bater o olho e falar, ah, tá bom. Ó, para esse mapa em específico, o Sol está onde? Na casa 10, que é a casa que fala sobre o quê? Sobre a carreira, sobre direcionamento futuro. Então, para este mapa, o Sol aqui, ele tem um significado muito voltado para a carreira, para a imagem pública, para a pessoa se estruturar. É dessa forma que funciona para essa pessoa, tá bom? Então, explicando um pouquinho, né? O símbolo é um círculo, tá vendo? Ó, é um círculo com um ponto, né? E o que significa esse ponto? Então, o ponto, ele representa a nossa individualidade. E o pontinho menor lá no centro significa a nossa individualidade, tá? E o círculo por fora aqui do Sol significa o espaço que a gente ocupa. Então, todos os símbolos no mapa, né? Todos esses planetas aqui tem uma representação além do desenho. O desenho significa alguma coisa. E o desenho do Sol significa isso. O pontinho lá do meio, a nossa individualidade. E o círculo de fora representa o espaço em que ocupamos. Então, o que significa? Significa essa questão da nossa individualidade. Em que lugar? Dentro do espaço que a gente ocupa. Então, na vida, né, a gente ocupa um espaço, né? Mas a gente, assim, tem uma individualidade. Como que funciona essa individualidade dentro desse espaço que a gente ocupa? Como que isso funciona? E no mapa, como funciona a sua individualidade aqui dentro desse espaço que você ocupa? Porque se o mapa astral, todas essas casas, cada uma significa uma área da vida, isso quer dizer que a sua individualidade, ela vai se relacionar com tudo isso. A nossa individualidade, ela tá sempre se relacionando com tudo na nossa vida, com todas as áreas da nossa vida. Então, entende já por aí a importância do Sol? Porque independente da área da nossa vida que a gente se relacione, a gente vai se relacionar naquela área com a nossa individualidade. A gente leva a nossa individualidade para todas as áreas. Então, é por isso que tem esse símbolo. Eu gosto muito do símbolo do Sol, por conta disso, né? De pensar como é importante a gente entender
a nossa individualidade, a gente se entender como seres únicos dentro de um todo, dentro de todo um espaço que a gente ocupa, de toda uma vida, de todos os contextos. Então, quem é você no trabalho, de quem é você com a sua família, quem é você com o seu relacionamento amoroso, com os seus amigos. Então, é muito importante a gente entender isso. Então, por esse símbolo, a gente já consegue começar a perceber um pouco das características aqui do Sol. Bom, no meu roteiro eu coloquei aqui alguns significados do Sol, algumas analogias, vou ler para vocês. Autoridade, pai, o sexo masculino, então, autoridade, pai e sexo masculino. Então, no mapa, através da posição do Sol, a gente vai entender como é a nossa relação com a autoridade. Como é a nossa relação como autoridade. Como a gente busca a autoridade. Como a gente se relaciona com a autoridade, com figuras de autoridade. Como a gente se relaciona com o pai ou com o sexo masculino. Então, o Sol no mapa, ele representa isso. Então, acaba que a gente consegue, a partir desse ponto, entender também a nossa energia masculina, porque todos nós, independente se a gente é mulher, homem, a gente tem uma energia feminina e uma energia masculina. O Sol, ele vai falar muito dessa parte, dessa energia mais masculina mesmo aqui, do sexo masculino, né, também. Então, autoridade pai, quando você quiser entender estes assuntos, você precisa olhar para a posição do seu Sol no mapa. Então, muito mais do que o seu signo solar, que é o signo que você sabe mesmo, mas aquela posição do seu mapa. Então, para esse mapa aqui, por exemplo, relação com o pai, com o Sol na casa 10. Quem tem o Sol na casa 10, às vezes se espelha muito no pai, com relação à carreira. Pode ser um pai que representa uma figura de autoridade muito grande na vida da pessoa. Um pai que incentiva muito a carreira da pessoa também. Então, a gente vai, não só o Sol, né? Não só a posição, a casa, mas os aspectos. No mapa, tá vendo esses aspectos? Esses risquinhos? São aspectos que os planetas recebem e fazem. Então, numa leitura de mapa, a gente precisa considerar esse Sol, qual casa está, que aspectos recebem, e aí a gente vai conseguindo destrinchar um pouco mais. Bom, alta colocação profissional, direção, superiores em geral. Também coloquei aqui que são algumas analogias aí a esses significados mesmos do Sol. Então, alta colocação profissional. Então, como você busca essa colocação profissional? A gente também olha através do Sol. Uma das posições, né? Porque no mapa a gente consegue ver as questões profissionais com relação a várias casas, mas uma delas é isso. Essa alta colocação profissional. Como você busca? Como você se coloca? Direção. O Sol, ele é muito isso, né? A nossa direção. É o que a gente busca. Então, até porque o signo solar é a energia que a gente emana com mais facilidade. Então, ser sagitariano é uma energia que você emana com mais facilidade. Porque o seu Sol fala disso, fala dessa essência. Superiores em geral. Então, quando a gente está analisando o mapa com foco na parte mais de carreira, na parte de entender como é aquela pessoa no ambiente dela de trabalho, como ela se relaciona com as outras pessoas, a gente olha também para o Sol, porque o Sol, ele vai falar da sua relação com seus superiores em geral, tá? Não só no trabalho, né? Mas assim, o que essa sua relação aí com essa hierarquia, a gente olha pela posição do Sol também. Orgulho. Então, o Sol mostra esse nosso orgulho de ser, essa questão de ser. O orgulho também de você ter contato com as coisas que você considera mais importantes, o seu contato em desenvolver o que você considera mais importante. Vigor. Então, o Sol no mapa fala do nosso vigor.
Por exemplo, uma pessoa que tem maus aspectos no mapa do Sol é uma pessoa que a vida toda ela tem dificuldade com esse vigor, ela não é uma pessoa tão ativa, ela tem dificuldade de. Só que não é o não ser ativa por ser uma característica, mas é o não ser ativa porque é uma dificuldade, ela sente uma dificuldade, ela sente inclusive. Dificuldade para dar continuidade a muitas coisas na vida dela, dar início a algumas coisas na vida dela, porque falta vigor. Então a gente consegue ver isso através do mapa, através da posição do Sol, porque o Sol representa isso, o nosso vigor, aquela nossa vontade de viver. Criatividade e dinamismo são outras analogias, né? Uma das, são várias aqui, é porque realmente o tempo é pouco, então a criatividade e o dinamismo, você entende isso em você olhando para o seu Sol. Como esse dinamismo na sua vida? Como é a sua criatividade? Onde você busca a sua criatividade? Um dos pontos que a gente olha também é através do Sol. Bom, o Sol representa, né, um outro tópico, que eu já vou pro próximo tópico. O Sol representa o impulso natural que temos de sermos nós mesmos no mundo, conforme o signo que ele está colocado, a nossa mais íntima natureza. Então, no mapa, quando a gente olha o signo que o Sol está, é essa nossa busca para estar em contato com a nossa mais íntima natureza. É essa questão do que eu coloquei aqui, né? O impulso natural que temos de sermos nós mesmos. Então, é através da posição do Sol, do signo, é esse impulso. Então, uma pessoa que tem um signo em Áries, o impulso natural dela ser ela mesma é através das características arianas. Uma pessoa que tem um signo em Peixes, a posição do signo em Peixes, o impulso natural dela, né, o impulso que ela tem de buscar ser ela mesma é através das características o quê? Piscianas. Então, é um outro fator no mapa muito importante para a gente entender o nosso Sol. Qual é esse nosso impulso? Esse impulso de ser a gente mesmo. Então, quanto mais você entende as características aí do seu signo solar, como ele está no mapa, como aquele Sol está, em que casa, que aspectos ele tem, quanto mais você consegue entender essas questões, mais você consegue perceber. Entendi. É dessa forma que eu costumo buscar ser eu mesma. Então, quando você tem aquele impulso de querer manifestar a sua essência, manifestar aquilo que é mais importante para você, você faz aquilo através das características do seu signo solar, tá? Bora para outro tópico. O Sol é o caminho que devemos seguir para encontrar a nossa individualidade. Então, quando a gente está na vida buscando a nossa individualidade, o Sol é este caminho. Então, quando você está tentando entender aquilo que é mais íntimo para você, essa busca por... Quando eu falo individualidade, é uma coisa muito, muito profunda mesmo, é aquilo que é uma coisa muito sua, entendeu? Independente de trabalho, de família, de amigos, não, aquilo que é seu, que normalmente, inclusive, só você entende, sabe aquelas coisas que só a gente entende da gente mesmo? Então, e através do Sol, através dessa questão, né, do entendimento do Sol, é que a gente consegue encontrar essa nossa individualidade, tá? Então, é o caminho. O Sol, no mapa, é o caminho que você deve também percorrer para entrar em contato com a sua individualidade. Para essa pessoa aqui desse mapa, para esse mapa em específico aqui, o Sol está na casa da carreira. Então, para esse mapa, para a pessoa, né, em específico aqui, através da carreira, do desenvolvimento dela, das características do signo, que ali tá Sagitário, e daquela área da vida. Então, para a sua vida, para o seu mapa, você sempre precisa fazer, você tem que fazer esse casadinho, sabe? Você tem que entender, qual é o signo
que tá o seu sol, né? Qual é o seu signo? E no seu mapa, qual área da vida que tá? Porque é através daqueles assuntos ali que você vai buscar entrar em contato com a sua individualidade. Você, a partir desse conhecimento, você consegue entender melhor como que você pode cada vez mais estar em contato com o seu maior potencial, com quem você é, com aquilo que você expressa de uma forma muito mais fácil, né? Bom, próximo aqui. O signo em que o Sol está mostra a melhor maneira de encontrarmos este caminho. Então, você vai olhar ali no seu mapa qual área do mapa você tem o Sol, e entender como você se relaciona com aqueles assuntos, e através das características daquele signo, que você vai encontrar a melhor maneira de trilhar esse caminho. Como vai ser esse caminho? É através dessas características do seu signo. Então, se você é um virginiano, uma das melhores maneiras de você encontrar o caminho para sua individualidade é através de qual características virginianas, ou seja, do servir, do estar realmente genuinamente pronto para poder ajudar a melhorar o mundo, a melhorar as coisas, porque o virginiano ele tem esse olhar de mudar o mundo, melhorar o mundo. Então ele tem um olhar inclusive até incomodado para as coisas, porque ele sabe como melhorar muitas coisas, e é um signo que não só ensina as pessoas, mas, por exemplo, como melhorar a natureza, como proteger os animais. Então, o Virgem, ele é muito além do que, né, o que falam muito aí, da organização, do pragmatismo e tal. Nossa, é muito além. Então, para uma pessoa com Sol em Virgem, é através dessas características, então, que ela vai conseguir entrar em contato cada vez mais com a individualidade dela, através do servir, através do entender o que pode ser melhorado e colocar em prática, porque não é só entender o que pode ser melhor, é colocar isso em prática, né? Outro tópico. Quando conhecemos bem o nosso Sol e a posição dele no mapa, entendemos mais como entrar em harmonia com a gente mesmo. Então, essa questão da individualidade. Você entendeu bem o seu Sol, as características dele, do seu signo solar, como tá no mapa, qual área você direciona aquela atenção. Isso te ajuda a entrar em harmonia com todo o mapa, porque o mapa várias características aí de outros planetas, o ascendente, vários posicionamentos te direcionam também ao seu Sol. Então, se você já entende, né, e aí de antemão esse Sol, você encontra um caminho muito melhor para entrar em harmonia com todo o resto. Então, porque essa questão do que o autoconhecimento traz, de você saber quem você é, o que você gosta, qual o seu potencial, tudo isso te ajuda a entrar em harmonia com todas as áreas da sua vida, porque tudo que você começa, você já vai começar sabendo o seu melhor, sabendo dessas características, né? Bom, perdi. No mapa, ele é a fonte de energia, né? E ele influi, inclusive, na saúde. No mapa, quando a gente olha a posição do Sol, a gente consegue também entender, principalmente quando é um Sol com maus aspectos, por que a pessoa desenvolve alguns problemas de saúde, por exemplo, porque ele interfere nesse vigor, porque ele é a fonte de energia, é onde você vai buscar essa energia. Então, voltando aqui ao exemplo. Onde essa pessoa do mapa pode buscar energia quando ela precisar? Na casa da carreira. Quando ela está realizando no mundo, quando ela está se estruturando, quando ela está satisfeita com o que ela está vivendo na carreira, ela se sente com essa energia, energizada mesmo. Então, a posição do Sol no mapa é isso, é onde a gente... É uma fonte de energia, onde a gente busca essa energia. E aí, quem tem um Sol na casa do mapa que fala sobre família, por exemplo,
é naquela área da vida onde a pessoa sente que é uma fonte de energia para ela. Então, quando ela precisa estar mais em contato com aquilo que deixa ela melhor, que deixa ela mais, sabe, cheia de vida, com ânimo, é através daqueles assuntos. E aí vem a importância de você entender, tá bom, se no seu mapa o seu sol está nessa casa que fala sobre família, como esse sol está? Que aspectos que ele tem? Como você se relaciona com essa área da sua vida? Muita gente que tem muito problema com outras áreas da vida e pessoas que têm o sol na casa 4, pessoa que tem o sol na casa 4, que é a casa 4 do mapa, que é essa casa aqui, ó. Ó, essa é a casa 4, tá? Começa aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Quem tem o sol na casa 4 do mapa, que é essa área que fala sobre família, e ela não trabalha bem esses assuntos, ela não entende bem esses assuntos, e é uma pessoa que tem muito problema com a família, vocês podem perceber que ela tem muito problema para poder se relacionar com todas as outras áreas da vida dela. Ela nunca tá satisfeita no trabalho, ela nunca tá satisfeita nos relacionamentos, ela não consegue se conectar com a prosperidade, com a abundância. Por quê? Porque aquele sol na casa 4 pede que ela trabalhe bem os assuntos de família. Por quê? Porque onde a gente tem o sol no mapa é a nossa fonte de energia. É onde a gente busca energia. E para essa pessoa, se onde ela tem essa fonte de energia tá muito, sabe, mal trabalhado, para ela aquilo é como se tirasse a força. Então, é um outro exercício, verificar em que área do seu mapa você tem o seu sol. É na área de relacionamento amoroso? Então, já é aquela pessoa que quando ela tem muito conflito com namorado, marido, parcerias no geral, ela tem muita dificuldade de ficar bem em outras áreas. Por quê? Porque aquela área ali influencia, é uma fonte de energia para ela, tá? É por isso que, numa leitura de mapa, vários pontos são importantes e o sol, ele acaba realmente aparecendo muito. Para essa questão de família, a gente sabe que tem várias coisas que a gente pode trabalhar para se dar melhor aí com essas pessoas que são extremamente importantes na nossa vida. Então, é importante verificar, tá? Bom, próximo tópico, até pra gente... Hoje eu juro que eu não vou passar do horário, gente. Onde você tem o sol no mapa é a área da sua vida em que é mais marcante. Onde você direciona mais a sua vontade, a sua criatividade e desenvolve o seu ego, tá? Então, é essa área do mapa que você vai direcionar ali essa sua criatividade. Através daqueles assuntos, você vai trabalhar o seu ego, você vai trabalhar essas questões em você. Então, como esse exemplo, essa pessoa que tem o sol na casa da carreira. É através da carreira que ela desenvolve a criatividade. É através da carreira que ela direciona a sua vontade. A vontade dela é direcionada para aqueles assuntos. Então, para quem tem o sol, por exemplo, numa área de finanças, é uma pessoa que ela direciona muito a vontade dela para esses assuntos. Ela se importa muito com como ela ganha dinheiro, como ela gasta dinheiro, como ela se relaciona com tudo isso. Então, essa área do mapa em que você tem o sol é onde você direciona a sua vontade. E aí, através daqueles assuntos, você trabalha a sua criatividade e você desenvolve, assim, também o seu ego. Então, o sol fala muito do seu ego, desse desenvolvimento dessa questão mais egóica, realmente. Lembrando, gente, que o ego não é uma coisa ruim, tá? Às vezes a gente escuta, você tem que trabalhar mais sua essência, menos ego, como se o ego fosse uma coisa ruim. Não, o ego não é uma coisa ruim, depende de como você trabalha essa parte, mas a gente precisa do ego, né? A gente precisa do ego, tá? A gente precisa ter ele equilibrado na vida, né? Bom, próximo tópico. O sol fala muito do seu desejo de reconhecimento
como quer ser reconhecido, como sente a vida e expressa sua individualidade e personalidade. Então, fala muito do seu desejo de reconhecimento, como quer ser reconhecido. Então, desejo de reconhecimento. Como é o seu sol? Qual signo? Qual posicionamento no mapa? Que aspectos ele recebe? Ele faz um aspecto harmônico, por exemplo, com um planeta e aquilo faz com que você deseje ser reconhecida de uma forma mais alegre? Você quer ser reconhecida assim? Então, como você busca ser reconhecida? Porque lembra da essência, da individualidade, do ego, daquela coisa mais profunda que é o sol? É a partir disso, desse desenvolvimento, é que a gente entende como a gente quer ser reconhecido. Então, por exemplo, uma pessoa, um geminiano, sem analisar outros aspectos do mapa, tá? Sem analisar várias questões. Um geminiano, que é um signo, que a gente até fala que o geminiano, ele é a biblioteca do zodíaco. Porque o geminiano, ele entende um pouco de tudo. Se você conversar com um geminiano sobre política, ele vai saber falar. Aí você muda o assunto pra maquiagem, ele entende. Aí você fala das notícias das blogueiras, tudo o geminiano sabe, é uma coisa incrível. Então, lembra aqui, ó, o sol fala muito do seu desejo de reconhecimento. Como é o seu desejo de reconhecimento? Para um geminiano, um conceito aí puro, sem olhar os outros aspectos, ele quer ser reconhecido como uma pessoa inteligente, como uma pessoa que se relaciona bem, como uma pessoa que fala com todo mundo, que se relaciona bem com todo mundo, que entende vários universos, faz parte do desejo de reconhecimento de um geminiano. Então, e por um pisciano, como ele deseja ser reconhecido? E um sagitariano, como é o desejo dele de ser reconhecido? O que ele gosta? Então, você vai entendendo as características do seu signo solar, você vai conseguindo entender um pouco também disso. E aí, voltando pro mapa, essa pessoa aqui, né? Esse mapa, eu gerei um mapa de Revolução Solar mesmo, mas vamos olhar aqui como se fosse um mapa natal. Essa pessoa aqui, como sagitariana, Sol em Sagitário aqui, na casa da carreira. Então, ela deseja ser reconhecida através das características sagitarianas e também das características da casa 10 do mapa, que é uma casa que fala sobre carreira, direcionamento futuro. Para ela é importante. Então, ela quer ser reconhecida onde? Na carreira. Às vezes, uma pessoa que tenha o Sol, como o outro exemplo que eu dei, uma pessoa que tem o Sol na casa 4 do mapa, que fala sobre o seu lar, suas raízes, é uma pessoa que busca muito o reconhecimento deste meio, ser reconhecida pela família, ser reconhecida pelas pessoas que ela ama ali, a mãe, o pai, as raízes dela. É importante para ela. Inclusive, abala se ela sentir que ela não é reconhecida nesse meio, que a família não liga para ela, que a família não tá nem aí para os esforços. É uma pessoa que se abala muito com relação a esses assuntos. Então, através das características do seu Sol, da casa do mapa em que ele está, dos aspectos que ele recebe, ali você vai conseguir entender um pouco mais do seu desejo de ser reconhecida, como você quer ser reconhecida, como você sente a vida, como você expressa essa vida que você sente. Outro tópico. O Sol, né, ele acaba sendo o ponto mais alto da nossa consciência e os aspectos que ele recebe mostram o grau desta consciência, como está. Lembra que esses aspectos aqui são importantes? Todos esses aspectos aqui, eles são importantes. Então, é isso que eu quis dizer com esse tópico. Que aqui, o Sol é o ponto mais alto da nossa consciência. E os aspectos que esse Sol recebe aqui, que são esses risquinhos aqui, mostram o grau desta consciência, como ele está. Então, se você tem aspectos desarmônicos com o seu Sol, mostra o grau da sua consciência. Como é esse grau?
é algo, ou seja, né, que é um aspecto desarmônico, então é algo que você precisa trabalhar. Então, uma pessoa que tem dificuldade de entrar em excesso com essa consciência, é algo que ela precisa trabalhar, tá? Se a pessoa tem aspectos mais harmônicos, então, para essa pessoa, ela se relaciona melhor com a consciência dela, essa consciência de quem ela é, consciência do mundo. Então, não só a consciência sobre si mesma, mas a consciência no mundo, das coisas. Então, quem tem bons aspectos para esse sol é uma pessoa que tem uma consciência melhor, é uma pessoa que tem uma consciência sobre si mesma, sobre os outros, sobre o mundo, de uma forma muito, muito mais harmônica. Então, através desses aspectos, então, lembra que o Sol fala também da consciência. E os aspectos vão falar do grau dessa consciência, como ele está. E faz parte do que você veio trabalhar. Porque assim, gente, o mapa, ele fala de toda uma jornada do que a gente veio desenvolver aqui. Então, não quer dizer que às vezes porque você tem um mau aspecto, que você vai morrer com aquele mau aspecto te incomodando na vida. Não, é o autoconhecimento. O mapa, ele traz esse autoconhecimento. Você já entende que, aquilo ali não é legal. Aquilo não é legal. Deixa eu dar um oi pra minha vizinha fofa. Boa noite, estou achando muito bom. Eu amei você aqui, minha vizinha geminiana. A gente fica trocando ideia, né, dona Elia? Obrigada por estar aqui me vendo, viu? Então, essa consciência que o Sol traz sobre nós mesmos é extremamente importante. E aí, você entender que o mapa fala dessa jornada e como você vai fazer com que aqueles aspectos que às vezes são desarmônicos fiquem mais harmônicos. Como é que você vai fazer? Né? Como é que você vai conseguir trabalhar aquilo para ser cada vez mais com mais clareza, que você tenha mais clareza, que aquilo flua mais na sua vida. Eu não gosto de nada muito, sabe, categórico, assim. Não é categórico a palavra. Eu sou boa para esquecer palavras. Essas coisas muito assim, é assim e será assim para todo sempre e tal. Eu detesto essas coisas, assim, detesto. Detesto como astróloga, como terapeuta, né? Como Simone, como sagitariana, eu detesto isso. Porque, assim, a partir do momento que você tem consciência de um problema, de uma coisa que você não se relaciona bem, você tem a oportunidade de buscar ajuda, de melhorar, né, aquilo lá. Rigidez, obrigada, viu, gente? Obrigada, rigidez. Não gosto dessa rigidez com as coisas. Rigidez. Não vou esquecer mais. Quando a gente entende, então, as nossas... A gente pode sair dessa rigidez de eu sou assim, eu vou ser sempre assim. Eu sou assim porque eu sou ariana. Então, assim, quando você tem alguma coisa que é difícil, você faz errado, você vai morrer fazendo errado. Não faz sentido isso pra mim, sabe? Todos os signos, todos os posicionamentos, eles têm a parte boa e a parte ruim. Isso faz parte de ser humano. Gente, assim, a astrologia, ela não cria nada. Ela mostra o que é. A astrologia, ela estuda as coisas como são. A gente estuda o comportamento humano, como as coisas se relacionam. Então, os astros, eu tenho uma professora, né, que ela fala, né, a Neme, ela fala muito. Nós não somos marionetes de planeta. Sabe? Os planetas não estão lá jogando raiozinhos na nossa cabeça. E aí a gente está sendo totalmente dominado por isso. Então, gente, a gente tem a nossa consciência. A gente tem como trabalhar. Principalmente a partir do momento que a gente tem aquele conhecimento, tá? Então, não se apeguem a essas coisas, sabe? Todo ariano é assim. Todo geminiano é tal. Todo não sei o que, né? Todo mundo pode ter um monte de coisa, né? A Mary falou, precisamos sempre cuidar da rigidez, certo e errado, exatamente. A gente tem que cuidar disso. Um próximo ponto. Casa do mapa e aspectos, né? Importância. Então, esse desenvolvimento para a parte aí, principalmente de o que é desarmônico, através dos assuntos daquela casa do mapa e dos aspectos que aquele sol recebe, é que a gente vai conseguir trabalhar melhor essas questões. Então, se o seu sol é no seu ascendente,
e aquilo tá desarmônico através de que assuntos? Do seu eu, da sua motivação primária, de como você se mostra para o mundo. Você pode trabalhar esses assuntos e entender um pouco mais de você, né? E aí você conseguir, através dessa área da vida, desses aspectos, você conseguir e se trabalhando cada vez mais. Então, essa é uma outra coisa que eu quero muito trazer nessas lives de domingo, gente. Eu quero mostrar pra vocês, por isso que até eu coloquei o nome dessas lives de compreendendo a astrologia, porque o compreender não é vocês virarem astrólogos, não, é essa compreensão. Eu quero mostrar uma astrologia de uma forma mais simples, sabe? Que vocês consigam entrar em contato mesmo, de forma prática, tá? Na sua vida, como que você pode aos pouquinhos. Então hoje, a partir dessa live, quando você for lá gerar o seu mapa, inclusive gerou o seu mapa, gerou essa mandala, tá com dúvida? Ai, Simone, e gerei a mandala, achei o símbolo que você ensinou, mas não tô entendendo. Que casa? O que significa essa casa? Pode me perguntar, me manda um direct, a gente vai bater um papo. Eu ajudo vocês porque eu quero simplificar, eu quero que vocês consigam entender que vocês não precisam ser astrólogos para se utilizar da astrologia, tá? A gente não precisa ser astrólogo para poder, a gente não precisa estudar anos e anos a astrologia para poder se utilizar dela. Não, a gente já pode ir se utilizando de várias coisas que a gente vai entendendo, né? Então, eu quero muito que vocês consigam entrar em contato com isso, sabe? Porque ajuda demais. Eu sou suspeita, né? Claro que eu uso astrologia na minha vida há anos, na minha vida, na vida de pessoas próximas, dos meus clientes e tudo mais, nos meus atendimentos, mas quem usa sabe o quanto a astrologia ajuda, né? Você entender um pouco mais de você e do que está acontecendo ao seu redor, né? Bom, na parte vocacional, tá? Então, quando a gente faz a análise de um mapa na parte vocacional, o Sol, né? O signo em que o Sol está demonstra suas características e qualidades ali para essa parte também vocacional, tá? Então, quando eu quero também fazer uma leitura do mapa mais voltada para essa coisa de carreira, a posição também do seu Sol, em que signo está, em qual área do mapa está, em que aspectos recebe, vai falar muito dessa sua individualidade nessa área da sua vida. Como que você leva essas características, como que, então, um geminiano, como eu dei o exemplo, um geminiano na parte vocacional, como ele leva essa individualidade dele para a carreira? Como ele pode levar esse poder da comunicação, a adaptabilidade? Ele leva isso para a carreira. Então, ele ali numa empresa é uma pessoa que se adapta mais, é uma pessoa muito curiosa, é uma pessoa que está sempre querendo aprender coisas novas ali, então muda os processos. O geminiano na carreira, ele é o primeiro que quer saber. Por que isso mudou? É assim agora? entendi. Mas por quê? E não sei o quê. Então, tipo, o geminiano, ele se adapta mais porque ele é mais curioso, ele tem essa questão mesmo. Então, na carreira, quando você entende o seu signo solar, você consegue entender mais como essas características todas te ajudam ali, né? A Mary tá perguntando, o mapa de... Ai, gente, acho que minha live deu um probleminha, né? Vocês estão conseguindo me ouvir? Estão ainda comigo? É que apareceu pra mim que o vídeo tinha sido pausado. Crê em Deus Pai, né, gente? A internet da minha casa é boa. O mapa de aniversário... Gente, vocês estão me ouvindo? Fala se vocês estão ainda comigo, por favor. Só pra eu não estar falando sozinha aqui. A Mary perguntou, o mapa de aniversário é bacana? É muito bacana de analisar, porque o mapa de aniversário, ele fala muito sobre o seu ano, né? Do que tem de forte ali naquele momento, tá? Gente, só fala um oi se eu estou indo online, porque... obrigada. Obrigada, gente. Porque, né, a pessoa ficar aqui falando sozinha. Eu já falo muito, né? E eu falo sozinha também.
Tá, Mary? Então é importante sim, tá? É bem bacana, porque o mapa do ano, a gente normalmente se utiliza de 5 técnicas diferentes, a gente gera 5 mapas diferentes, mais o seu mapa natal, para entender aquele período. Então, como vai ser aquele período para você, tá? Então, é bacana assim. O mapa do ano, gente, ele mostra os nossos ciclos. O que a gente tá focando naquele momento, qual ciclo que a gente tá vivendo, tá? Então, ele é bacana assim, tá? Último tópico aqui. Ai, gente, eu vou acabar no horário. Eu tô tão feliz, porque eu gosto tanto de falar. E se deixar, eu perco tudo, né? Mas eu vou terminar no horário, que vocês também têm mais o que fazer, né? Bom, último tópico. A casa do mapa em que ele está indica os assuntos que estimularão você a buscar sua identidade, satisfação pessoal e reconhecimento aí na parte, né, na carreira, porque ainda é o tópico da parte vocacional. Então, é através da casa do mapa ali, indica os assuntos que vão estimular você a buscar o quê? A sua identidade, a sua satisfação pessoal e o seu reconhecimento aí, inclusive na carreira, tá? Então, eu acho que aqui a gente precisa ter esse entendimento também, gente, que é um processo, tá? O nosso signo solar, inclusive tem um mito que eu gosto sempre de falar, até para os meus clientes, tem aquele mito do... Depois de um certo tempo, a gente vira o nosso ascendente. A gente deixa de ser o nosso signo solar, a gente começa a ser mais o nosso ascendente. Gente, não existe isso. Dá até um ataque cardíaco na gente, astrólogo. Não tem nada a ver. A gente é o nosso signo solar. A gente está desenvolvendo o nosso signo solar. É todo um desenvolvimento. Aliás, quanto mais passa o tempo, mais o seu signo solar você consegue ser. Por quê? Porque a maturidade traz isso. Um canceriano, quando era adolescente, lidando com as características cancerianas, é totalmente diferente de um canceriano com 50 anos de idade. Uma pessoa com 50 anos de idade, ela lida melhor com as características dela, ela lida melhor, entendeu? Um pisciano, quando ele é mais novo, ele muitas vezes, inclusive, não consegue nem lidar tão bem com toda a sensibilidade que ele tem, com essa coisa do pisciano de ver o mundo com outros olhos, de enxergar aquilo que ninguém enxerga. O pisciano, ele enxerga isso, ele tem essa habilidade de, literalmente, ele ver coisas que... né? Porque a conexão com o pisciano, com o mundo sutil, é muito grande. Então, o sol é todo um desenvolvimento. Então, quando você pega ali um pisciano adolescente, lidando com toda essa questão dele, de estar vendo coisas que ninguém vê, muita sensibilidade, precisar dos seus momentos de reclusão. E aí você pega o mesmo pisciano, quando ele tá lá com 50 anos de idade, com 30 anos de idade, é totalmente diferente. Por quê? Porque lá, com a maturidade, ele já conseguiu entender como que ele pode se relacionar com isso? Eu conheço piscianos que falam que só lá com uns 30, 40 anos que foi conseguir entender que eles precisam de momentos de isolamento. O pisciano, ele precisa, porque ele capta muito as coisas do ambiente, então ele acaba sendo muito sensível a tudo que está acontecendo. É um signo extremamente empático, então ele se conecta com os problemas das pessoas. Então, o pisciano, ele precisa dos seus momentos de recolhimento para ele conseguir retomar a sua energia. Então, muito pisciano fala para mim, nossa, só agora com uns 30 anos, 40 anos que eu entendi que tá tudo bem se eu me isolar às vezes um pouco, tá tudo bem e é importante para mim. Só que às vezes o pisciano lá, adolescente, não entendia isso, porque tá ali, né, no aprendizado de ser aquela característica, né, de ter aquelas características. Então, gente, não existe isso de depois de um tempo, a gente deixa de ser o nosso signo solar e vira o ascendente. Não. A gente está desenvolvendo o nosso ascendente, ele significa uma coisa. Vai ter sobre o ascendente aqui nessa série de lives de domingo, tá? Já coloquei na listinha, porque eu sei que muita gente pergunta isso pra mim. A pessoa, ela tá desenvolvendo todo o mapa. Mas assim, o signo solar, como fala dessa sua essência, você, ao longo da sua vida, como
conforme o seu nível de consciência vai mudando, o seu entendimento sobre si mesmo e aquelas características vai mudando também. E você vai conseguindo se relacionar cada vez mais. Então, às vezes um geminiano que na adolescência se incomodava com o fato de ser curioso, de querer 1000 coisas ao mesmo tempo, ele adulto tem outra consciência. Ele começa a gostar de ser comunicativo, ele começa a gostar do tanto que ele se interessa por vários assuntos, ele consegue inclusive se aproveitar mais. Ele não tem esse incômodo mais de, ai meu Deus, eu quero, nossa, 1000 coisas. Não, normalmente ele já conseguiu entender que ele é assim, e que ele pode se aproveitar disso. Então, às vezes é um geminiano que numa empresa, ele é a pessoa que é ponto focal de várias coisas, porque entende um pouco de tudo. E assim vai de todos os signos. Um sagitariano, que às vezes tem uma busca incansável por certas coisas, quando ele é mais novo, ele pode até se irritar, se incomodar com essa busca. Quando ele tá mais velho, ele já entendeu mais. Então, a gente é ao contrário, a gente fica cada vez mais o nosso signo. E se a gente entra em contato com o nosso autoconhecimento, a gente consegue se aproveitar cada vez mais das características daquele nosso signo, né? E de como que a gente pode ser quem a gente é. Que é uma outra coisa, gente, que assim, eu bato muito nessa tecla nas leituras de mapa que eu faço, eu sempre vou bater nessa tecla. A gente não tem que mudar quem a gente é. A gente tem que buscar melhorar cada vez mais quem somos. A gente tem que buscar ser cada vez melhor, ser uma versão melhor da gente mesmo. E não mudar. A gente não tem que mudar, é melhorar. Se você é uma pessoa mais proativa, se você é uma pessoa mais pra fora, e assim, você não tem que mudar isso, você tem que melhorar. Então como você pode se aproveitar dessa característica? No trabalho, na família, nos relacionamentos? Porque tem como. Mas não mudar. Então não existe isso. O mapa, ele vai mostrar muito de todas as suas características e como você pode ser melhor, só que a partir disso, tá? Então, eu queria até finalizar com isso, né? Porque é algo que eu gosto muito de deixar muito claro, gente. A gente não tem que ficar pensando, eu sou muito assim, eu queria ser de outro jeito, mas como se aquilo fosse errado. Não, gente, se conheça, né? Entre em contato com a pessoa mais importante do mundo, que é você, né? Gente, tô até emocionada que eu vou conseguir terminar no horário certo, eu não vou ficar enrolando vocês. Se vocês tiverem alguma perguntinha, deixa aqui. Se não tiver nenhuma pergunta, eu vou encerrar. Domingo então só repassando, quinta-feira que vem, 20 horas, vou fazer a live aqui, que é analisando o mapa que vocês me mandam com alguns assuntos específicos. Então, quarta-feira, nos stories, fiquem de olho nos stories, tá? Quarta-feira, nos stories, eu vou postar lá para vocês me mandarem os dados e a questão. Quinta-feira, 20 horas, na live aqui no Instagram, eu vou analisar estes mapas com casos reais. Aí eu vou analisar as questões. Então, cada um traz uma questão, tá? E domingo que vem é mais uma live, é a live número 2, explicando pontos do mapa, que é eu compreendendo a astrologia, tá? Domingo que vem eu vou escolher um tema. Se vocês já quiserem me mandar sugestão, vão me mandando depois por direct ou por comentário. Então, tem lua, ascendente, várias coisas, me mandem a sugestão. E todo domingo eu vou trazendo alguns temas, tá bom? Pessoal, muito obrigada por estarem aqui assistindo. Eu amo essa troca, eu amo transmitir conhecimento e amo mesmo, porque eu aprendo muito também com vocês. Muito, muito obrigada por terem me ouvido todo esse tempo. Realmente, eu acho isso um privilégio, né? Ser ouvida é um privilégio para uma sagitariana, né? Então, eu amo ser ouvida. Muito, muito obrigada. Se tiver alguma dúvida, depois me mandem, tá bom? Beijo!